Fala galera, pega a visão, ó. Hoje nós estamos aqui num lugar lindo para mostrar uma história linda também. História dela, doutora Tarciane Aguiar. Olha só, doutora Tarciane é bacharel em Direito, psicóloga e também pedagoga. E o mais importante disso tudo, doutora Tarciane ainda é mãe. E é esse lado que hoje nós vamos estar querendo mostrar aqui para a galera que está assistindo. Então, galera, pega a visão. Doutora Tarciane conosco hoje. Doutora, é um prazer recebê-la. Eu gostaria de que a senhora começasse comigo se apresentando para o público de uma maneira especial, de uma maneira diferente, de uma maneira com que eles conheçam o outro lado da doutora. Por gentileza. Boa tarde, é um prazer, né, estar com vocês. Agradeço aí, né, o convite, né, nesse mês de maio, poder estar falando, né, a mulher e região, né, sobre a maternidade. Eu sou mãe, né, tenho 2 filhos, o Marcos e o Thales, né. Hoje eles já estão crescidos, então a casa fica aquele ninho vazio, né? Mas a gente se comunica todos os dias e a rotina é bem corrida, né? Então, entre a questão profissional, né, a administração do lar, né, a gente também tem aí o exercício da maternidade que não pode ficar perdido. É verdade. E eu queria saber da senhora como que a senhora concilia isso tudo aí. Olha só, são 3 funções profissionais bem difícil e diferente uma da outra, porém que também se completam. Verdade. E a quarta, que é o ser mãe, a quinta, dona de casa, que é o mais difícil de todos. Explica pra gente como que a senhora lida com isso tudo aí. Então, a minha primeira formação foi a pedagogia, né? Então, eu atuei na área pedagógica por 12 anos. Aí trabalhei, né, no regime de escola particular, né? Então, fui professora, na rede municipal eu fui supervisora e eu fui coordenadora pedagógica. Depois eu me formei, né, em psicologia e aí comecei a conciliar, né, o ser professora com o consultório. A demanda do consultório foi crescente, né, e até me surpreendeu, porque rapidinho eu tive uma demanda significativa. Acredito que muito por conta desse vínculo escolar, né, então as próprias escolas me encaminhavam os pacientes, né, e nesse meio tempo meus filhos eram ainda pequenos, né, e a gente conseguia coordenar toda essa situação. Mais à frente eu vim a cursar a faculdade de Direito, e aí abri mão da parte pedagógica. Então, hoje a minha atuação é exclusivamente dentro da psicologia. Então, eu atuo com o consultório, a demanda é clínica. E trazendo já para esse lado profissional, o que é a maternidade assim representa para a psicologia hoje? Como que a senhora vê, como que a senhora lida com essas crianças que a senhora atende, né? E também com as mães. Eu sei que a senhora tem um carinho diferenciado, um carinho muito fora do normal, né? Não só profissional, é um carinho realmente de mãe com os filhos daqueles que vão lá levar para a senhora cuidar. Como que a psicologia cuida dessas mães e desses filhos? Então, a psicologia, ela é, né, muito materna, né? Sim. Então, assim, quando a gente fala de maternidade, a gente está falando de colo, de suporte, de apoio, né? Mas a gente também está falando de limite, de correção, né? De direcionamento. Então, no trabalho, meu trabalho ali, tanto quando né, eu fui pedagoga, né? Porque as professoras, elas também atuam com uma configuração profissional a nível familiar, né? Você está em contato diário com aquela criança, então acaba estabelecendo um vínculo, né? De amor, de cuidado, de afeto, que transcende toda a questão unicamente pedagógica, né? Então já veio já lá da pedagogia, né? E na psicologia a gente tem a oportunidade de lidar também com as questões atípicas, né? Que são assim os extremos, ou a apatia, ou o excesso de atividade, né? Ou alguma questão patológica peculiar, que às vezes desequilibra um pouquinho ali o núcleo familiar pelo fato da mãe, às vezes biológica, ou a mãe tutora, né? Não saber como lidar e recorrer então
a psicologia. Então a gente acaba também sendo de novo esse apoio, esse suporte familiar. Aí a psicologia trabalha sempre em parceria com a família. Com as mães, né, que têm o desejo materno, as mulheres que têm o desejo materno, porque a gente sabe assim que culturalmente espera-se que a mulher deseje ser mãe. Mas isso é um mito, né? Porque de verdade, nem toda mulher tem essa prioridade ou Algumas esse sentem um objetivo. medo, né? Tem as situações do medo e tem a própria escolha, né? Sim. Porque às vezes a pessoa não se identifica ou por alguma outra questão, né? E aí ela traça outros objetivos. Então ela não se diminui como mulher pelo fato de não exercer a maternidade. Mas às vezes essa mulher ela tem outros objetivos e dentro dos objetivos, né, que ela tem para a própria vida, ela não vislumbra a maternidade ou não se identifica. A mulher que deseja ser mãe, a gente tem, né, vários caminhos. Tem a questão biológica, né, a maternidade biológica. A gente tem a maternidade, né, adotiva, porque às vezes, né, a mulher tenta por várias vezes e não alcança, e aí ela, né, escolhe a adoção, ou ela já tem o desejo de ser mãe adotiva e não interessa passar pelo processo gestacional. Então, a gente tem as duas questões. Então, lá no meu consultório, eu tenho um projeto, né, que é um projeto do pré-natal psicológico. Esse pré-natal ele vai trabalhar com toda essa qualificação materna, tanto com as mães biológicas quanto as mães, né, que são mães adotivas ou mães atípicas, né, mães afetivas, né, porque às vezes eu tenho uma tia que exerceu maternidade, uma avó que está exercendo Só interromper a senhora um maternidade. pouquinho. Explica para nós como é que funciona essa questão aí. São as mães atípicas, as mães biológicas E na maternidade a gente tem uma infinidade, né? A gente tem vamos assim aproveitar aí para muitas poder pegar essa informação, possibilidades. né? Na maternidade a gente tem muitas possibilidades, né? Então, por exemplo, As mais comuns. Quais quando são? eu tenho uma mãe biológica, é aquela mãe que ela tentou o processo gestacional, né? Correto. E ela efetivou aquela gestação, né? E aí ela é mãe biológica, é uma coisa mais natural, né? Trazendo para as nossas palavras a mãe de sangue. A mãe de sangue, né? Isso. Às vezes essa mãe ela vai tentar, ela não vai conseguir, às vezes ela vai precisar passar pelo quadro clínico, né, que são os Sim. processos de inseminação, né? E aí nesse processo às vezes a gente tem muitas perdas, né, gestacionais, e isso mexe muito com o emocional, né, da mulher. E aí entra todo o cuidado da psicologia. As mães atípicas são as mães, né, que às vezes tiveram criança com algum quadro patológico, alguma questão peculiar, específica, e aí a gente usa, né, essa nomenclatura, né, de mãe atípica, mas na verdade é a mãe no seu exercício, tanto Sim. na configuração biológica quanto na configuração adotiva de uma criança especial, que demanda às vezes um suporte maior, um suporte clínico, né, um acompanhamento, né, multiprofissional. Então é muito comum essas mães abrirem mão da carreira profissional e ficar em função, né, da educação, de acompanhar seus filhos, porque a demanda da rotina de uma criança que às vezes apresenta um quadro patológico é uma demanda mais exigente, mais sistemática, de frequência fonoaudiologia, fisioterapia, psicólogo, né? Demanda mais cuidado. Então Sim. ela requer uma rede de apoio, né, mais consistente. E eu creio que a senhora, E aí trabalhando, outras tanto, mães, né? trabalhando tanto desse jeito, deve ter que ter um tempinho para poder espairecer um pouquinho a cabeça. Ficar um pouquinho sempre relax. tem. E acredito que nesse lugar bacana, esse lugar lindo que a gente está, seja um dos momentos que a senhora esteja utilizando para poder Eu dar um... gosto muito do contato com a natureza, Sim. né? Então eu gosto do pedal, né? Eu gosto de fazer trilha, né? Eu gosto dos cavalos, né? Até uma paixão do meu marido, então eu acompanho, né? Toda essa movimentação com manga larga.
Então, tudo isso ajuda a gente, né, a recuperar as energias, né? Sim. E dar conta, assim, de vivenciar a rotina de trabalho. Porque na psicologia a gente acaba trabalhando num ambiente mais fechado. Então, galera, pega a visão, ó. Nós vamos continuar andando por esse lugar lindo com a doutora para poder deixar ela bem mais à vontade e a gente conhecer o espaço também. Vamos lá? Vamos lá. Vamos descansar um pouquinho aqui, né, doutora? Debaixo da sombra. Aproveitar esse lugar maravilhoso que nós estamos para poder falar um pouquinho do seu passado, né? Como esse mês é mês das mães, a gente queria estar dando ênfase a elas, que foram as pessoas que nos deram a vida. E para a senhora estar aqui hoje, teve a dona Ana. Isso. A dona Ana, A minha mãe, pessoa muito né? conhecida na cidade, né? Isso. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais do que representa a dona Ana na sua vida. Não vai chorar, hein? Ai, ele tá mexendo no meu ponto fraco, Não vai né? chorar. Então, a minha mãe, é até difícil falar, né? Porque mãe é o suporte, né? A Sim, base, sim. né? Então, eu costumo falar assim, se hoje, né, eu sou uma mulher forte, porque ela me educou assim. Né? Então, a minha mãe é baixinha, miudinha, uma boneca de porcelana, né? Ela não conhece maldade, né? Então, a mamãe, assim, é muito coração, né? E a mamãe tem uma trajetória, né? Eu tenho uma madrinha que foi enfermeira no Hospital São Paulo. Ela é muito conhecida também na cidade, faleceu o ano passado, com quase 100 anos, né? Que é a tia da Guimar Eliseu. Então, a tia da Guimar é irmã do meu avô. E a tia da Guimar era parturiente, né? Auxiliava lá no Hospital São Paulo como enfermeira. E a mamãe, através da tia da Guimar, a mamãe também inseriu ali como profissional da área da saúde. Futuramente, né, a mamãe já tendo os filhos e tudo, e a mamãe já não mais trabalhou, porque o papai era dentista, e aí o papai ficava em função, né, prover a casa. Seu né? pai também muito conhecido na cidade, né? Fala o O nome dele papai para é Valdo nós. Braga, dentista, né? E o papai participou muito de Lions, né? Então o papai sentia um carinho muito especial com os deficientes, as pessoas com deficiência, né? E ele arrumava cadeira de roda para todo mundo, Aqui ajudava onde eu todo sei, mundo. os dois estavam sempre voltados ali à área social, né? Isso, a minha família E tem muito disso, né? Da questão de ser proativo com relação, né, à dor do outro, né? Então, sim, isso já veio lá do papai, da mamãe, né? E aí a mamãe nessa configuração aí, né, de atuar na área da saúde, a mamãe depois deixou ali, né, a área hospitalar, mas a vizinhança sempre vinha até ela, né? Então, naquela época, usavam muito assim, aplicar a injeção com aquela injeção de vidro, né? Então, o papai foi, comprou para a mamãe o aparelhozinho, né? Tinha o esterilizador, né? Então, a vizinhança, quando às vezes uma criança adoecia e precisava, às vezes, aplicar uma medicação prescrita pelo médico, eles iam até lá em casa e a mamãe, então, fazia essa aplicação. Furar a orelhinha, né? De bebê, então, os recém-nascidos. A mãe acompanhava as mães gestantes durante todo o processo gestacional e a contagem para o parto, né? Era através isso é da uma parada língua. bacana, né? Galera, pega a visão. Olha só, em outras conversas informais com a doutora, eu já fiquei sabendo de como que a mãe dela era uma pessoa muito especial e que ajudava nessa situação da contagem gestacional. É uma parada totalmente, para nossa geração, totalmente insana. Diferente. A gente não tem nem palavras para descrever como que uma pessoa conseguia fazer a contagem gestacional do jeito que se fazia antigamente. E o mais incrível, não errava, né? Era raro errar. Aí, então, assim, não Explica tem pra gente cunho como que é. científico, Não, né? não tem. É mesmo pela experiência Sim. do
convívio com as mães gestantes. Então, a contagem era feita pelas luas, né? Olha Pelas só. fases da lua e os inchaços que a mãe gestante apresentava. Observava-se, né, a questão da barriga também. Então, quando a barriga ficava bem baixa, né, e já tinha inchado 3 vezes o pé, Olha só. aí então já estava próximo aí, né, do processo da concepção, né, da chegada daquele bebê, né? E aí apalpava-se a barriga para ver se o bebê estava na posição, né? Toda aquela movimentação da área clínica, só que sem cunho científico, só mesmo pela vivência, né? Isso era muito comum na zona rural. Isso. Né? Então, assim, as mães que ganhavam bebê de parto normal na zona rural, né? Era muito comum, às vezes, a avó, a mãe que já tinha passado, né, por vários processos gestacionais, também ter esse cuidado com o processo gestacional sem cunho científico e acabava funcionando, né? Hoje a gente tem, né, toda uma estrutura favorável, né? E aí a gente tem os recursos, então, onde a gente, né, já recorre aí ao pré-natal, né? E a gente tem esse acompanhamento válido, né, dos médicos. A gente observa lá, né, as ultrassonografias. Hoje você já vê o bebê, né, já bem assim, de forma bem nítida. Né? Eu até trouxe, né, a ultrassom dos meus filhos, porque como mãe coruja, né, a gente acaba sendo a primeira fã, então coleciona tudo, né? É verdade. E aí, quer dizer, o meu filho caçula, ele tá com 22 anos, né? E o meu mais velho com 23. Então, há 23 anos atrás, a gente não tinha a qualidade de imagem que a gente tem hoje. E mesmo assim, a gente já namorava aquelas fotinhas, né? Que eram os primeiros registros ali, né, do bebê, e a gente já tentava identificar. E onde o médico marcava e falava que é a perninha, que é o braço, a gente acreditava. É isso aí. Que de verdade a imagem, né, quase não favorecia. Hoje não, os recursos são outros, né? Galera, pega a visão. Em nome de todos os filhos que Dona Ana trouxe aí para essa terra que nós estamos, eu quero te agradecer, Dona Ana. E eu quero a senhora aqui. Vai ser um prazer conversar com a senhora também. A senhora contar um pouquinho da sua história, tá? Acredito eu que é uma emoção muito grande para a senhora falar de Dona Ana, né? E a mamãe curou, né, um vídeo de todos os sobrinhos dos meus filhos, né? Ela fortalecia a mãe no sentido assim, tentar amamentar, né? Dói mesmo, mas não é um exercício, tem paciência, coloca o bebê. Às vezes o bebê estava ali brincando no peito, né? Ainda não tinha aprendido a sugar, mas ela tinha todo aquele cuidado, aquela paciência, né? De estimular a mãe a tentar. Porque tem mãe que às vezes vai apresentar, né, a facilidade com a amamentação, e tem mãe que às vezes não vai ter, né, o leite ali. Mas é importante a gente estimular. Com a estimulação, é mais provável que esse leite desça, né, que ele apareça. E a mãe tinha esse cuidado. Dava banho, ia todas as manhãs na casa da mãe que tinha ganhado o bebê, né? Dava banho, ajudava a trocar, porque às vezes a mãe tinha medo de cuidar com o bebê naquele início ali, né? Muito pequenininho, né? Muito novinho, ainda não tinha caído em bico, então às vezes as mães tinham, né, preocupação, né? E aí a mamãe acompanhava todo aquele processo de maneira gratuita. Isso é o mais bacana, nesse né? sentido, ela virou madrinha de Deus no mundo, casou muita gente, a gente ganhava muito galinha por conta das visitas à zona rural, né? E a mamãe, assim, foi suporte de muito. A gente tava assim, todo lugar que vai, né? Dona Ana, né? A senhora lembra? Depois esse aqui é o fulano, olha como é que já tá grande. Então as histórias foram assim, a gente colhe, né? Os benefícios na boa ação da mamãe. E falando dos que já estão grandes, eu quero que a senhora me mostre, tá? Os ultrassons, na verdade, os raios-x, né? Que era ultrassonografia mesmo, já? Ultrassonografia dos meninos da senhora, pra gente poder ver como é que a tecnologia
veio Nossa, aumentando avançou muito. gradativamente, né? Avançou muito, igual, por exemplo, nesse projeto que eu tenho, né, lá no meu consultório, que é o pré-natal psicológico, Sim. a gente acompanha. Então, esse trabalho que a mamãe fazia lá atrás, né, sem cunho científico, acaba que hoje eu faço ele embasado pela psicologia, Uma né? herança. Uma herança, né? Então, o que acontece? A gente acompanha, né, os médicos e a gente acompanha também as mães gestantes naquele processo clínico, né? E ali você, quando o bebê nasce, é aquela imagem ali. Então, quer dizer, a tecnologia ela já avançou muito, né? E permite já a mãe já saber até se parece, né? Ai, eu tô achando que o nariz parece com o pai, a boquinha Eu falo igual a sempre que criança minha. pequena não parece com ninguém. Mas tem gente que acha que parece e a gente respeita. É. Vamos continuar nossa caminhada? Vamos sim. Pega a visão, galera, ó. Agora, como o momento mais esperado, né? Queria estar conhecendo um pouquinho mais da sua história, da história de como você se tornou mãe, um pouquinho da história dos seus meninos também, a trajetória todinha. E tô vendo aqui, vocês também, que tem bastante coisa aqui que remete ao seu passado, né? Isso. Acho que cada objeto desse aqui tem uma significado. história diferente, um significado diferente, uma emoção diferente, né? Porque passa por várias etapas da sua vida e da vida dos meninos. Verdade, né? Então, assim, o desejo de mãe, né? Ele já vem comigo desde a infância, sempre gostei, né, da maternidade, até pelo fato de acompanhar a mamãe, né, naquelas movimentações dela, né, com as mães gestantes. Então, muito cedo eu aprendi, né, a cuidar de bebê, a admirar, a achar bonito, né, todo aquele contexto familiar. A sua brincadeira de boneca era com os bonecos Bebê reais. de verdade. Os bebezinhos de verdade. Né? E aí, o que aconteceu? Quando eu me casei, né? Então, não esperei muito tempo. Casei, aí esperei passar, assim, quase 2 anos, né? E já vinha com aquela ideia materna, né? A mamãe, ela tinha facilidade de engravidar, mas ela perdia os bebês. Então, para seguir o processo gestacional, ela precisava ficar de repouso, né? Então, os 3 filhos, ela passou por esse processo. E aí, ela me orientou, falou, olha, não demora muito não, né? Para poder engravidar, porque você não sabe como que vai ser seu processo gestacional, né? Se às vezes você vai apresentar alguma dificuldade, tudo, então tenta a primeira gestação. E assim eu fiz, eu fazia uso de anticonceptivo, aí suspendi o anticoncepcional e todo mundo fala assim, demora um pouquinho, né, e tudo, só que eu suspendi no outro mês eu já estava grávida. Então o processo, assim, foi bem pega rápido. quase que de surpresa. Aí o meu primeiro bebê foi planejado, né? A gente desejava a maternidade, foi o primeiro neto, primeiro sobrinho, primeiro filho. Então, assim, foi muito festiva a chegada do Marcos, né? Durante o processo gestacional eu não tive dificuldade nenhuma, né? Então eu falo que os meus filhos foram bons para mim desde a gestação, porque eu não tive enjoo, não tive dificuldade gestacional, não passei por nenhuma intercorrência, não tive perda gestacional, né? Então, assim, a gestação foi uma gestação muito tranquila, né? A única coisa que eu senti era fome e sono. Então, comia muito, né? A minha família são poucas mulheres, então, quando a gente fica grávida, é um evento, né? Na família, muito desejo? Porque todas as tias participam daquele processo gestacional conosco, né? Então, a gente fica meio que popstar. Então, a gestação acaba sendo um prazer, né? Então, a gestação do Marcos, então, foi planejada e aí a gente ficou muito feliz. Quando eu ganhei o Marcos, eu tive muito leite. Aí a mamãe fazia canjica, porque falava que canjica era bom para estimular o aleitamento. Bolacha com como é que
chama? Chazinho de erva doce, que também estimulava. E parece que deu certo, porque eu tive muito leite. Aí, para tirar o leite com bombinha, a gente sente um pouquinho de dor, né? É desconfortável. E no prédio onde eu morava na cobertura, no primeiro andar, tinha uma mãe que tinha tido uma bebezinha, mas ela rachou o bico do peito, aí o leite secou e tudo, então para mim era mais fácil amamentar o bebê do que retirar o leite com bombinha. Aí a avó da nenenzinha subia, e aí então eu fui mãe de leite, Olha que né? bacana. Aí amamentava o meu Marcos e amamentava essa menininha que morava no meu prédio. E aí fiquei, né? Passei por esse processo de amamentação, depois comecei a organizar a festinha de 1 ano do meu filho, e aí quando penso que não, eu fiquei grávida na amamentação. Foi pega de Então, surpresa aí. então, o meu segundo bebê, ele não foi planejado, mas ele foi muito bem aceito. E aí eu brinco com o Thales, né, que ele foi presente de Deus na minha vida, porque eu sempre fui admiradora da gestação gemelar. E aí, na primeira gestação, eu não tive essa oportunidade, eu descobri a gestação dele no mês do meu aniversário, então eu falo que ele veio como um presente meu, né, de aniversário, Uhum. e veio para completar esse desejo da maternidade gemelar, que acabou que os dois ficaram com idade muito próxima, Sim. e foi criado assim, tudo na empreitada, né, ia dar banho nos dois juntos, né, brincavam muito juntos, sempre agarradinho, um era companhia para o outro. Nas aulas de escalada, os dois ficavam na mesma turminha, né? Só na escola, que eles frequentavam a mesma escola, mas um ficava numa sala e o outro ficava na outra. Então, aí na gestação, quando eu tive o Thales, aí eu amamentei uma outra criancinha também. Então, eu fui mãe biológica e fui mãe de leite, né? Olha que bacana. Então, É. mãe 4 vezes. É. 4 vezes. E aqui a gente vê algumas coisas, alguns objetos. E o que me chama a atenção aqui, os sapatinhos. É, acho que toda mãe coruja, né? A gente, assim, é a primeira fã, né? Então, a gente guarda, né? Umbigo, pulseirinha, né? Da maternidade, os dentinhos de leite, né? Algumas pecinhas que a criança, né? Utilizou. E aquilo vai cristalizando a memória da história de vida, né? E, assim, os meus filhos, como toda mãe apaixonada, né? A gente sempre acha assim que os filhos despontaram de maneira positiva, né? Uhum. Então eles sempre me trouxeram assim muitas alegrias, né? Então assim trouxe algumas medalhas, mas tem muito mais, Tô né? vendo ali Eles que gostam de uma das esporte, medalhas é do GEM, Jogos é, Estudantis, da nossa isso, cidade aqui. isso. Muito bacana. É. Aí Por qual hoje escola? o Santa Santa Marcelina e o Marcelina. Equipe, né? Que foram Sim. as escolas que eles estudaram, A senhora né? deu aula numa dessas escolas também, Nas né? duas Nas duas escolas, escolas? porque eu trabalhei na rede particular de Isso. ensino, né, da Uhum. cidade, como professora. Como supervisora, eu trabalhei no município, né, e como coordenadora pedagógica, eu fui coordenadora pedagógica da Casa da Menina. Olha Lembra que da bacana. Casa da Lembro, Menina? lembro da casa da Então, menina. eu fui coordenadora pedagógica lá. Ajudou bastante pessoas ali, então, em situações vulneráveis na casa da Vulneráveis, menina, né? a gente visitava as famílias, né? Buscava compreender o contexto, né? As situações assim de violência, né? De vivência. E aí as meninas ficavam internas na Uhum. casa de segunda a sexta-feira, né? E elas retornavam para a família na sexta, passavam só o final de semana. E aí, como eu era coordenadora pedagógica, eu era responsável pela inserção delas no Na ensino escola. regular, né? Então eu ia às escolas, fazia as matrículas, né? Tinha muita dificuldade, doutora, De quê? de fazer essa inserção aí escolar por as meninas estarem em situação vulnerável? Não, as escolas elas são obrigadas, Sim, né? Existe uma obrigatoriedade dessa inserção. Né? A dificuldade seria o quê? Às vezes as famílias, é uma responsabilidade da família, a sim. família que precisaria, né, estar trabalhando esse processo de ir fazer a matrícula da criança e tudo.
Como a situação às vezes não era favorável, então a gente não aguardava a iniciativa familiar, a gente acabava que assumia esse compromisso para garantir que a criança, né, seria matriculada e que ela frequentaria. Sim, Aí, durante o período que eu coordenei, a gente, né, junto com toda a equipe da casa e tudo, nós fizemos uma aula de reforço, né? Nós fizemos uma salinha de artesanato, as crianças tinham um cantinho do salão de beleza, que aí no final de semana elas se organizavam para ir para casa de lacinha, arrumadas, né? E então, assim, a gente tentou, né, ir organizando ali aquele contexto, e quando tinha, às vezes, por exemplo, alguma festividade na escola, né? Aí elas levavam o presentinho para também sentir, né? É igual as outras crianças, que às vezes a família não ia ter a oportunidade de organizar essas questões, uhum, né? Então, a coordenação fazia essa parte. Corrigir o sim, dever de casa, né? Então, para poder elas estarem em pé de igualdade ali com as outras crianças, que no caso às vezes o pai e a mãe estão à frente, né? Aí a correto. gente tentava fazer esse processo. Cuidava de tudo, desde a higiene, né? Uhum. Higiene pessoal, né? A gente tinha muita dificuldade com o controle de piolho, Eita, porque muitas meninas, os cabelos, né? Cabelo maior e tudo, então demandavam um cuidado maior. Se uma das crianças estivesse infectada, automaticamente, né? A gente acontecia e passava isso para virava as meio que um outras. surto, pequeno, É, mas um aí a surto. gente precisava estar contendo, né? Para poder a gente não ter a dificuldade, Correto. né? E aproveitando esse contexto familiar aqui, esse contexto de recordação, eu estou vendo um objeto que chama bastante atenção, que é o Ah, dinossauro, né? Esse é, dinossauro era de quem? esse É de quem? tudo dos meninos era muito junto, né? Então eles colecionavam figurinha de futebol, cada um tinha o seu álbum, mas acabava colecionando juntos, né? E aí o quarto na época, né, usava muito, estava em auge, né, o dinossauro. Então eu fui mãe de meninos, minha família é toda de homens, né? Então eu tenho 2 filhos, 2 sobrinhos e 2 irmãos, né? Uma menina lá é difícil fazer uma menina. Acho que é por isso que a gente acaba ficando muito corujada, né? Muito protegida. Mas aí, na época, estava em auge a questão de dinossauro e os meus meninos sempre gostaram né, coisas assim mais monstruosas, né? Quando a Uhum, gente imagina um quarto de menina, a gente imagina rosa, lilás, boneca, né? Mais conto de fada, né? O isso, quarto de menina é dinossauro, dragão, leão. é verdade. Então, o contexto lá. E aí eu fiz o quartinho deles todo de dinossauro. Aí tem até algumas fotos Eu ali do vi aqui, ó. aniversário do Olha aqui, ó. Marcos. Vendo aí? Olha aí. Aniversário do Marcos, aí ele, né? A gente fez uma mesa com. Até utilizou ó, esse brinquedo, tá vendo? E Uhum, aí utilizou para montar a festa dele, né? E todos dois gostavam muito dessas questões de floresta, de questão de militar, né? Então aqui já é o aniversário do Thales, ó. Aí a gente fez também num contexto de safari, né? sim, Aí colocou, ele vestiu uma roupinha, né? De estilo camuflada, né? militar, camuflada. Então né, a figura masculina, né? Eles Sim. gostavam de coisas assim, de ação, né? E aí a gente, como mãe, ia investindo, né? E Aqui é hoje, uma pista, isso aqui você não deve saber o que que é, né? É uma pista da Hot Wheels. Então, hoje as pistas da Hot Wheels são todas elaboradas, né? Então, aqui são brinquedos de 20 anos atrás. Então, esse aqui era uma pista da Hot Wheels de crocodilo. olha só que Então, bacana. sempre nesse contexto, assim, aqui esses objetos aqui, eu estava até contando ali para as meninas, né? Os meus meninos gostavam muito de modelar. E eu era Uhum, professora de educação infantil. E aí, quando eles encerravam as aulas deles, eles subiam para minha sala até eu sim. fazer a entrega dos meus alunos. E aí eles sentavam na rodinha lá, ia fazendo massinha com os meus alunos, entretendo, e os meus alunos ficavam apaixonados pela modelagem. E a diferença de idade dos seus alunos para Ah, eles era o ele quê? devia ter assim 8 anos, os meus alunos eram maternal.
Aí o que que acontecia? Então, 3 aninhos, né? Uhum. Então as crianças ficavam aguardando a chegada dos meus filhos. Só que a massinha, depois que você modela, a gente colocava lá no armário e às vezes no outro dia alguma criança pegava e amassava, aí o outro coleguinha, né, questionava, mas cadê o bichinho, né, que ele Que eu fiz. tinha feito para ele e tal. Aí eu comecei a comprar o biscuit. Aí Uhum. comprei o biscuit, aí ele modelava, tá vendo? Aí aqui são modelagens, né, que eles faziam. E o biscuit, depois que ele seca, aí você pode pegar e manusear. E hoje eu utilizo esses brinquedos no meu consultório. Então os meus pacientes perguntam, tia, onde você comprou desse? Querendo Eu falo, comprar igual. esse aqui não vende, esse aqui são os filhos da tia Tarciana que produziram. Então eu guardo, né, Empreendedores desde como cedo. eu guardo como recordação lá, né, da movimentação deles da infância, E né? eu queria saber, por onde anda esses meninos, gente? Ah, sim, Por onde aí, andam os dois? né, o meu caçula, meu Thales, ele tá com 22 anos, né, eles sempre foram muito estudiosos, todos os dois sempre tiraram boas notas e tudo, então já saíram do ensino médio, aprovados em federal, Olha né, que bacana. Marcos pontuou 940 pontos na Um redação do orgulho para mamãe. Enem, passou em primeiro lugar na Faculdade de Odontologia. O Thales pontuou 980 na redação do Enem, passou em primeiro lugar na Faculdade de Medicina. Olha que Foram bacana. aprovados em várias, né, instituições, mas cada um escolheu um curso. Uhum. Então, Thales estudou em Viçosa, na Universidade de Viçosa, Uhum. Marcos estudou na UFJF, né? E hoje o Thales está em Goiás, que é o meu caçula, ele faz a faculdade de medicina lá, né? Uhum. Então vem em casa só 2 vezes ao ano, mas a gente está sempre em contato, a gente Sim. comunica muito, né? Hoje a rede social, tudo, né? Ajuda, o WhatsApp. O meu Marcos, né, estuda acadêmico da UFJF, ele faz o curso de arquitetura e urbanismo, só que ele foi aprovado em intercâmbio e aí hoje ele estuda na Europa. Aí ele Uhum. mora lá na Polônia e estuda lá, né, por intermédio da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sim. Então todos os dois estão longe, né, mas a gente está sempre conectado porque, né, eu acho assim, essa conexão, né, do amor, né, entre mãe e filho, ela ultrapassa a distância, Uhum. né? Então, assim, é de coração para coração, né? É Então, verdade. a gente acaba sempre pertinho. Aí fica a saudade, né? Muita, né? Com Saudade é certeza. grande. Bom Com quando eles certeza. estão em casa, que eles estão juntos. Meninos, ó, queremos vocês aqui com a gente, tá? É, E como você vê, é notório, né? A mãe tá com saudade. muita. Então vem rapidinho para poder matar essa É, saudade aí, tá, meninos? verdade. E a gente aproveita para poder agradecer a senhora por estar disponibilizando esse tempo de qualidade, né? Esse tempo bacana, que também eu acho que foi um momento de descontração, de lazer para a senhora Ah, sair um pouquinho do consultório, fazer algo diferente. uhum. E agradecer do fundo do coração por essa oportunidade de estar conhecendo um pouquinho mais da tia Tarciane, da doutora Tarciane, da mãe, da Uhum. esposa, tá? Da amiga. E eu queria perguntar para a senhora o que Deus representa na vida da senhora. Nossa, mãe, é um pilar, né? Então, assim, eu passei por muitos desafios, né? Durante o meu período da maternidade, né? Nós perdemos, né? O pai dos meus filhos veio a falecer, e aí eu passei a exercer a maternidade solo, né? Uhum. Então, quer dizer, nesse momento, né, nesses momentos de desafios, né, que a gente precisa ressignificar a casa, né, dar força, né, aos filhos, se reestruturar, né, encontrar maneiras, né, de seguir, né. Então, a religiosidade e a fé foi um dos meus maiores pilares. Então eu lembro de ter ido lá ao sacrário, né? Eu tenho assim, né? Essa questão da religiosidade muito pertinente, já desde a infância, já fui ministra da Eucaristia, coordenei a catequese a nível de cidade, né? Então o que que acontece? Eu fui ao sacrário Qual e igreja?
Na época era na Igreja Nossa Senhora Aparecida, ali no Porto. Lá no Porto, bairro do No Porto. bairro do Porto. Depois eu passei a frequentar a Matriz São Paulo, né? Sim. Porque aí eu me mudei. E ali na Matriz fazia homilia, né? E tudo. E aí o que que acontece? Então, quando a gente passa por um desafio, né? Nessa época eu fui ao sacrário e conversar, né, com Deus e pedir a Ele que estivesse junto comigo na atuação da maternidade. E todas as vezes que os meus filhos vão fazer uma prova ou estão em alguma situação, né, que às vezes eu preciso decidir por eles, igual quando chegou lá o término do ensino do 9º ano, vai fazer prova para o IFE, vai fazer prova para o Colune. Então eu era a bola da vez, eu tinha que decidir, né? Não tinha com quem eu trocar a ideia e perguntar: o que você acha? Uhum. Né? Então, assim, na maternidade solo, a gente tem que matar tudo no peito, né? E aí, nesses momentos, eu ia ao sacrário, conversava e pedia, né, ao Espírito Santo que iluminasse e que estivesse nas minhas decisões, né, e junto com os meus filhos. Quando eles foram também estudar fora, né, a experiência de deixar o filho alçar voo, quando tá pertinho da gente, tá pequenininho, você tá vendo aonde que tá indo, com quem está. Quando chega o momento de estudar fora, que você tem que confiar na educação que você ofereceu, Sim. né? E aí, quando o primeiro filho foi, ele foi para o sul do país. Aí era Já muito longe. longe, mas ele tinha sido aprovado na federal, mãe, eu quero ir e tal, foi. E deu muito certo, né? Depois o Thales também, né? Foi estudar fora, mas aí já era mais pertinho. E aí a gente vai vendo que, né? As coisas vão caminhando, que as coisas vão acontecendo conforme os desígnios de Deus. É E verdade. aí a gente vai ganhando força para poder seguir. Deus é maravilhoso, né, nas nossas vidas, Nossa, né? Deus! Então, só agradecer. Só agradecer. Só agradecer a Deus mais uma vez por poder me dar a oportunidade de estar conversando com essa pessoa especial, tá? Que Deus colocou no meu caminho. Não só como psicóloga, porque hoje eu também tenho que agradecer o carinho e o cuidado com a minha filha. Ah, foi um Então, prazer, né? Cuidar da Maria. a Maria sempre fala: eu tô com saudade da tia Ela já Tarciane. me perguntou Então, hoje, eu já falei, tia Tarciana, você vai arrumar um um horário horário, para mim, pra isso. gente brincar? Então, hoje, em nome de todos os pais, eu quero agradecer a senhora pelo cuidado, pelo carinho que a senhora tem com os nossos filhos, tá? Eu que agradeço, E né? pega a visão, galera, ó. Curta lá, compartilhe o nosso canal no YouTube. Você entra no Instagram, podcast Pega a Visão, e vai lá, ó, conhecer um pouquinho da história dela e de outras histórias, tá joia? E em parceria com o nosso Senhor Jesus Cristo, Pega a Visão.